quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Nossa saudação aos nossos amigos internautas. Estamos iniciando mais um programa Bíblia Fala, aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Hoje vamos falar sobre boas obras e caridade. Conosco a senhora Rosana Petri, que é produtora e também apresentadora deste programa, para a sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. Estamos aqui novamente para estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus, o que Ele espera de seus filhos e ouvirmos alguns hinos em seu louvor. Então vamos hoje falar sobre as boas obras e a caridade. Nós já estamos salvos, pois Jesus nos salvou com sua morte na cruz, mas precisamos ser merecedores da salvação. Porém, só obediência aos mandamentos da lei de Deus não nos salva. Mas se transgredirmos um só, poderemos perder a salvação que já ganhamos. Fato semelhante ao que aconteceu com Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e perderam a oportunidade de serem felizes no Éden, lá no paraíso. Eles e seus descendentes, que hoje somos nós. Sobre o fato de transgredir um só mandamento, no livro de Tiago temos um esclarecimento sobre a importância de não tropeçarmos em um só mandamento. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, lemos: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A graça e a fé são dois componentes da salvação. E como consequência que recebeu a graça e tem fé, pratica boas obras, onde iniciou-se ou inclui-se a caridade, a fraternidade e a obediência a todos os 10 mandamentos. E a carta de Paulo aos Efésios nos confirma isso. Vejamos o que diz em 3 versículos Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Efésios, no versículo 9, no mesmo capítulo, continuamos. Não de obras, para que ninguém se glorie. No 10º versículo do mesmo capítulo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Muito bem, vamos então um hino em louvor ao nosso Deus e logo a seguir estaremos dando sequência a este assunto, boas obras, graça e caridade. Dona Rosana, o hino. Ouviremos o hino Ensina-me a Servir. Jesus morreu.
olhos levem esperança e paz também. Ensina-me a servir Jesus. Preciso ter mais compaixão e dar aos pobres força, água e pão. Preciso ser cortês e bom, levando a todos os divinos dons. Pai, eu tenha mais coragem para sempre estar em pé. Vou em cada ser humano despertar força e fé. Ensina-me a servir, querido e bom pastor, que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor, que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem, que meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir Jesus. Os anjos poderiam aqui descer, servir ao mundo com seu poder. Mas Deus me deu a bênção de amar alguém, fazendo só o bem. Ensina-me a servir, querido e bom pastor, que o mundo veja em mim teu sorriso e teu amor, que meus olhos mostrem vida e luz aos que não veem, que meus lábios levem esperança e paz também. Ensina-me a servir Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir, Ensina-me a servir Jesus. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir. Ensina-me a servir Jesus. Estamos apresentando o programa A Bíblia Fala aqui na Web ADV. Jesus está voltando. Hoje estamos falando sobre boas obras, graça, fé, tudo aquilo que nós fazemos em benefício do próximo, aquilo que nós fazemos pela nossa salvação, confirmando a salvação que recebemos com a morte de Jesus na cruz, a graça da salvação. E quem recebe a graça e diz que tem fé, mas não pratica boas obras, pode estar enganando os outros, a si mesmo, mas não a Deus. Uma vez que graça, fé e boas obras são requisitos inseparáveis para a salvação. Na epístola de Tiago, no capítulo 2, no verso 14 a 26, temos colocações muito interessantes sobre as obras. E será importante a leitura dessa passagem para o nosso estudo. Ela é intitulada A Fé Sem Obras é Morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual disse: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Rabi, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos conferir também o que nos diz João no livro de Apocalipse sobre sua visão profética do julgamento final com relação às obras. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, nós encontramos esta passagem. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quando as Sagradas Escrituras falam em obras, elas se referem à obediência ou não à lei de Deus e também àquilo que podemos e devemos fazer em benefício do próximo. Por exemplo, aquelas pessoas bem-sucedidas economicamente, que popularmente são chamadas de ricas ou abonadas, com certeza têm condições de ajudar aos pobres com valores em dinheiro, para que eles possam suprir as suas necessidades. Profissionais como médicos, dentistas, advogados, eletricistas, pedreiros, costureiras, cabeleireiras e muitos outros também podem e têm perante Deus a obrigação de praticar a caridade à sua maneira e dentro de suas possibilidades. Por exemplo, qualquer um desses profissionais que citamos, digamos no caso de uma pessoa que trabalha com construção, um carpinteiro, um pedreiro, se não tem como ajudar financeiramente, pode ajudar uma pessoa pobre a consertar, a reconstruir a sua casa, fazer um conserto. Também um dentista pode atender a pessoa gratuitamente, aquela pessoa que está sofrendo com um problema de dente, ou o médico pode também atender uma pessoa que está passando por qualquer problema de doença, fazendo a sua caridade com o seu serviço, com o seu tempo para ajudar
essa pessoa. Então, todos nós temos a obrigação e a oportunidade de ajudar as pessoas, né? Sejam elas de onde quer que for, para que possam ter as suas necessidades supridas, se não financeiramente, pelo menos com a sua ajuda profissional. Também podem e têm perante Deus aquela obrigação, dentro de suas possibilidades, com a doação de bens, como eu disse anteriormente, aquelas pessoas que têm condições financeiras, ou com o serviço voluntário, né? Até uma palavra de conforto, de esperança aos necessitados é muito válida. E quando impossibilitados de uma ação direta de doação, em oração também podemos pedir por aqueles que enfrentam qualquer tipo de sofrimento ou necessidade. As oportunidades são muitas e frequentes. Basta que haja boa vontade da parte de quem deseje dar bens ou boas obras e ações. Quem pratica sabe que o ato de caridade proporciona um sentimento de felicidade muito grande, o que nos faz um bem maior que aos próprios beneficiados com a nossa ajuda. A Bíblia nos orienta sobre a caridade. São muitas passagens bíblicas. Vamos ouvir algumas passagens que falam sobre a caridade, a fraternidade. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 1, nós encontramos: seja constante o amor fraternal. No capítulo 2, 13, no versículo 2, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. No versículo 3 do mesmo capítulo, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então a gente vê com estas passagens as maneiras que a gente pode usar as pessoas. Por exemplo, como diz, lembrai-vos dos encarcerados, como ser preso com eles. É uma obrigação do Filho de Deus, do cristão, visitar os presídios, levar uma palavra de conforto, levar a palavra de Deus, até no sentido de regenerar esta pessoa que está ali cumprindo uma pena. Também daquelas pessoas que sofrem maus tratos, pessoas que são, às vezes, tratadas com hostilidade até pelos próprios familiares. A gente pode fazer alguma coisa por essas pessoas, pode orar com elas, reanimá-las, né? E como se a gente mesmo estivesse sendo maltratado. Aí que entra a sensibilidade, a empatia, de sentir aquilo que o próximo, que o nosso irmão está sofrendo também. Colocar-se, né, irmão José, no lugar do outro. Exatamente, a empatia, você sentir o sofrimento do outro. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, encontramos o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz: com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 17, nós encontramos: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí está outra passagem muito importante. Aquele que possuir recursos deste mundo, ou seja, recursos financeiros, e vir o seu irmão padecer necessidade, passar fome, estar necessitando de alimentos, e fechar-lhe o seu coração, quer dizer, endurecer o seu coração, não sensibilizar-se com a situação do irmão, a pergunta é: como pode permanecer nele
o amor de Deus. Então todos nós, dentro das nossas possibilidades, cada um, temos a obrigação de assistir aos nossos irmãos necessitados. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 18, lemos: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Além destes versículos que a gente ouviu, existem muitos outros na Bíblia que nos aconselham a prática da caridade como fundamental, como importantíssima na vida do cristão. Pois quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 no Evangelho de Marcos, ele falou do versículo 30 do capítulo 12 sobre o amor a Deus como primeiro e logo após, no 31, completou esta passagem de Marcos capítulo 12, 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer que houve mudança nos mandamentos, que passaram a ser 2: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, o amor de Deus em primeiro lugar. Isto lá no capítulo 12, né? E depois, no versículo 30 do capítulo 12. E logo depois, Jesus continuou falando sobre o segundo mandamento, que muita gente acha que ficaram só 2. E disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que Jesus fez aí, na verdade, foi um resumo dos 10 mandamentos. Quando ele disse sobre o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ele se referiu do primeiro ao 4º mandamento. O 4º que é: lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. Então, do primeiro ao 4º, ele fez um resumo daquilo que se refere, que atinge diretamente a Deus quando os transgredimos, um desses 4 mandamentos. E depois, a partir do versículo 12, ele fala sobre, no capítulo 12, a partir do versículo 31, ele fala sobre o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele quer dizer que não há mandamento maior do que estes. O que Jesus fez foi um resumo. Ali, quando ele se refere ao amor ao próximo, é do 5º ao 10º mandamento que ele está falando. Ele resumiu, ele mesmo disse mais adiante na Bíblia Sagrada que toda a lei depende destes 2 mandamentos. Então, ele não fez uma abolição da lei, ele fez um resumo. A lei continuou valendo para a nossa orientação. E no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, lendo a partir do versículo 35 até o 40, podemos verificar que lá são citadas as obras de caridade que fazemos aos nossos irmãos. No versículo 35, então, até o 40. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me ensinaste. Fosse-me visitar. Preso e foste-me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Senhor respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a gente vê aí que Jesus citou que tudo aquilo que fazemos ao próximo estamos fazendo a ele.
por menor que seja a pessoa em importância ou tamanho, a gente fazendo a obra de caridade. A esta pessoa nós estamos fazendo a Jesus. Então aí ele apontou aquilo de bom que nós fazemos e ele disse que aquilo que fizermos a qualquer um, mesmo dos mais pequenos, nós o fazemos para ele. E a partir então do versículo 41 até o 46, Jesus fala do bem que os seres humanos deixam de praticar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a gente viu aí que Jesus citou primeiramente até o versículo 40, aquele bem que nós fazemos ao próximo, estamos fazendo a ele, Jesus. E depois aqueles atos de caridade que deixamos de fazer, nós estamos agindo como se deixássemos de fazê-lo a Jesus. Quando ele cita ao rei, ele cita ao Pai, ao nosso julgador, ao nosso ser superior. Então, podemos ver aí que certamente Jesus se preocupa com as nossas atitudes, com os nossos atos, com relação ao próximo. Nessa leitura, a gente pode constatar que para a nossa salvação, além da graça que já recebemos com a morte de Jesus na cruz e a fé nele, precisamos também de boas obras, sendo estes os 3 requisitos, as 3 condições que nos fazem merecedores da graça para voltarmos para junto de nosso Criador. Devemos seguir muito de perto o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus amigos, pequenos atos de caridade, de abnegação, dirigir simples palavras de auxílio, a vigilância contra pequenos pecados, isto é cristianismo. Um grato reconhecimento das bênçãos diárias, um sábio aproveitamento das diárias oportunidades que temos de auxiliar ao próximo, o diligente cultivo dos talentos, a nós confiado, eis o que pede o Mestre. Cada um, então, pode doar de si um pouco do seu talento. Um tem mais jeitinho para fazer uma coisa, outro outra. Falar, ser um ombro amigo, conversar com as pessoas. A gente nota ao conversar com a pessoa, assim, quando ela está fragilizada, precisando de um ombro amigo, que às vezes isso é o mais importante na vida, né? Então, hoje, você pode fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor, ao compartilhar pequenos atos de amor com elas. No Inário Adventista do 7º dia, temos um lindo hino que fala da ajuda ao próximo.
vamos louvar ao nosso Deus com este hino intitulado Hoje Ajuda a Alguém. Ouvimos então este belo hino em louvor ao nosso Deus, falando sobre a caridade, a possibilidade de cada um ajudar alguém. Somos agradecidos pela companhia dos nossos amigos internautas e queremos fazer uma pequena oração agradecendo ao nosso Deus esta oportunidade. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, somos agradecidos por esta oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para continuarmos na evangelização e aos nossos amigos internautas que ouviram esta mensagem com a força, o poder do Espírito Santo, esperamos que tenham entendido a mensagem sobre as boas obras e caridade. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amigos, muito obrigado pela companhia de todos. Desejamos que o bom Deus continue convosco e nós estaremos aqui de volta em breve. Também teremos as despedidas agora da senhora Rosana. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa e que nós possamos, assim, cada dia mais nos aproximarmos do caráter de Jesus
e nunca esquecer dos seus ensinamentos, das suas palavras, principalmente no que diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é fazendo boas obras e caridade, sendo um ombro amigo, conversando com as pessoas necessitadas. Pode ser até uma pessoa que tu nem conheça, mas que a gente nota que a pessoa está triste. Então, fazendo esse tipo de caridade, que nós consigamos nos aproximarmos cada vez mais do caráter de Jesus e assim obtermos a nossa salvação, que é através da graça, da fé e das boas obras. Muito bem. Também somos muito agradecidos aos nossos amigos internautas e realmente nós precisamos ter sensibilidade e empatia para sentir o sofrimento, a necessidade dos nossos irmãos. E como falou a senhora Rosana, é importante que a gente, se não tem nada materialmente para ceder a essa pessoa, que façamos com palavras de carinho, de ânimo, de entusiasmo e orando por elas. Amigos, muito obrigado pela companhia. Até uma próxima oportunidade. Nosso Mestre